Valar Morgulhes, crianças do verão! Bem-vindos a mais uma live da Casa do Dragão. Eu sou Bárbara, pra quem não me conhece, se inscreve no canal que eu faço live toda semana falando do universo das crônicas. A gente tá analisando os capítulos do livro A Guerra dos Tronos, ainda estamos no primeiro. E você que já é inscrito, que já conhece o canal, não esquece de deixar o like pra me ajudar a divulgar, beleza? Hoje a gente vai falar então do capítulo da nossa rainha maravilhosa, quem concorda respira, Daenerys, né? É um capítulo, o terceiro capítulo dela, tá? Da Guerra dos Tronos. Então, como vocês estão habituados, vamos dar um resumão, né? Um apanhado do capítulo. Então, vamos começar aqui, olha, tem coisa pra caramba, é conteúdo hoje, hein? Não esquece de falar comigo, chega aqui no chat, dá uma boa noite, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente continua em 298, né? Como todos os outros capítulos, aí só o prólogo que foi um ano antes, né? E estamos lá no Mar Dothraki, então. Já saímos de Pentos, atravessamos uma parte zona de Essos ali, e estamos no Mar Dothraki, beleza? O resumo do capítulo. A Daenerys tá aprendendo ali a conviver com o Calazar do Khal Drogo, né? E daí ela enfrenta o Viserys pela primeira vez, naquela cena que tem na série também, tá bom? Ela fica confiante com essa atitude dela, né? Que ela consegue reagir ao ataque do Viserys, e aí ela, na hora que ela vai passar a noite com o Drogo lá, em vez dele montar ela daquele jeito esquisitão lá, ela que vai por cima dele lá, e nessa noite ela acaba engravidando, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês o videozinho junto. Coloquei ele menorzinho, tá, gente? Pra ver se assim o YouTube para de me provocar, de me encher o saco, tá? De direitos autorais. Porque assim, ele tá mais ou menos no tamanho que o pessoal faz react. E react pode, né? Então, vamos ver se vai dar certo ou não. Então tá, começa o capítulo bem desse jeitinho aí. Ela tá com o Calazar ali, do Khal Drogo, entrando no Mar Dothraki, e ela fica admirada, então, com a imensidão da planície, e o Ser Jorah conta pra ela que na primavera ele fica muito bonito, cheio de flores, né, e na seca o capim fica todo bronze, e conta que lá nas terras pra lá de Ashai existe a erva fantasma, aquela história da erva fantasma que ele fala pra ela na série também. Nas terras sombrias, além de Ashai, dizem que há campos de capim fantasma com talos pálidos que brilham no escuro. Que é maior que um homem montado a cavalo e que mata todos os outros tipos de capins, e que os Dothraki acreditavam, né, que um dia essa erva fantasma ia cobrir tudo e assim a vida ia acabar, né? Quem lembra da profecia da Longa Noite é mais ou menos isso daí, né? A galera vindo, os fantasmas vindo lá e acabando com tudo, né? E aí a Dany fica arrepiada com esse comentário dele aí, né, com essa história que ele conta, e fala que não quer falar disso, que ela não quer ficar imaginando que aquele lugar lindo e que tudo aquilo que ela tava vendo um dia ia acabar. E aí na série, o que se sucede? Ele tá ali pedindo pra ela, ele fala pra ela comer, né, beber água, e ela fala que não quer, fala pra ela comer também, né, dá um pedaço de carne de cavalo ali, fala pra ela que tinha duas coisas que os Dothraki tinham em abundância, né, cavalo e capim, mas que o ser humano não sobrevive de capim, né, então ela tinha que fazer uma forcinha ali pra comer o cavalo. E aí ele conta essa história aí do capim fantasma, do jeito que eu contei pra vocês, né? E só a única diferença é que no finalzinho ali, ele percebe que ela tá com dor, né? Porque ela tá sendo violada, né, pelo próprio marido desde o casamento, e aí ele vira pra ela e fala que vai ficar mais fácil, né? Aí ele olha pro Khal Drogo, né, e vê que ela tá olhando com ele com medo e tal, e aí ele fala que vai ficar mais fácil, e ela segue em frente, né, que ela não quer falar disso. Beleza, né? Voltando pro livro, então. Aí a Dany percebe que o Viserys estava com dificuldade pra cavalgar, né, nessa hora que depois que o Drogo conta a história do capim fantasma, da erva fantasma pra ela dá uma olhada pra trás, né, vê que o Calazar vem vindo e o Viserys com dificuldade ali pra ficar em cima do cavalo, porque, enfim, a cela dos Dothraki era diferente, né, o tamanho do estribo era diferente cavalgar a moda do Dothraki. Ela pensa, né, que ele tá infeliz e que ele nunca deveria ter vindo, que devia ter ficado em Pentos, como o Magister Illyrio falou. E essa parte é adaptada aqui pra série com o próprio Mormont, né, falando pra ele: ainda estamos perto de Pentos, volta lá pra ficar com o Illyrio, ele te prometeu hospitalidade. O Viserys fala: não, mano, não quero saber de hospitalidade, eu quero ficar com o Drogo, né, até ele pagar o que ele me deve. Illyrio estendeu sua hospitalidade. Ficaria mais confortável lá. Não tenho interesse em hospitalidade ou conforto.
Mas daqui a pouco eu passo lá pra vocês. Quando o Ilírio fala isso pra ele, né, a Daenerys, ela tá pensando, né, então quando ela recorda esse momento aí que o Ilírio pediu pra ele ficar, né, ofereceu a hospitalidade pra ele continuar ali na mansão dele em Pentos, né, o Viserys, tipo, não quis nem saber do assunto, falou que ia ficar com o Drogo até a dívida ser paga, a mesma coisa que ele fala pro Mormont, e até ter a coroa que foi prometida pra ele. E isso, né, segurando a mão na espada emprestada, né, como a gente viu lá no primeiro capítulo, a Daenerys falando que ele tinha uma espada que era emprestada e que ele nunca tinha usado. E aí ele falou até assim que se o Drogo enganasse ele ia aprender o que era acordar o dragão, tipo, que ele ia ficar muito bravo, ia fazer o Drogo se arrepender. E o Ilírio, diante disso, nossa, só desejou boa sorte pra ele. E aí a Dany tava tendo um dia perfeito, né? Voltando pro livro aqui, assim que ela entra no Mar Dothraki, não queria saber do irmão dela reclamando das coisas, porque imagina, chato, reclamava de tudo, só se queixava das coisas. E aí pede pro Ser Jorah ordenar que todos aguardem, porque ela ia ali cavalgar, desbravar a natureza, vamos pôr assim, né? Ele sorriu e aí ela pensa, né, como ele era feio, mas que o sorriso dava conforto pra ela, né, o sorriso do Jorah Mormont. Aí ele disse que ela tava aprendendo a falar como uma rainha, né, como uma calice. Não, ele fala como uma rainha, e aí ela corrige, fala não como uma rainha, sim como uma calice. Está quase falando como uma rainha. Não uma rainha. Uma calice. E aí ela desce essa colina onde eles estavam conversando lá em cima, né? Ela desce a colina a cavalo sozinha e vai pensando, né? Vai pensando um monte de coisa, que o Viserys falava que ela era princesa, mas só quando ela tinha montado a prata, ela sentiu realmente que era uma princesa. E ela lembra da manhã do casamento dela, que foi o último capítulo que a gente viu. Assim que passou a noite de núpcias dela, o Khalasar já levantou o acampamento, né? E no terceiro dia de viagem, ela já tava achando que ia morrer. Ela tava muito machucada, tava cheia de ferida nas nádegas, na coxa, na mão, dor muscular no corpo inteiro. Imagina, né, gente? Só quem anda a cavalo sabe como é dolorido você não ter o hábito de cavalgar e de repente ficar algumas horas em cima do cavalo. Mano, no outro dia você já tá, tipo, arrebentado. É muito foda. E ela tava 3 dias viajando seguido já, né? Como ela tá lembrando aí. E ela achava que já que ia morrer de tanta dor, que ela tava cheia de bolha nas mãos de segurar a rédea, né? E quando anoitecia, ela precisava de ajuda para desmontar. Essa parte, então, aqui, né, que o Mormont vai ali e tira ela do cavalo, né, e as meninas vêm, Calice, Calice, e ajudam ela, tal. Ela tá com as mãos tudo machucada ali. E aí é nesse momento, né, que o Jorah fala pro Viserys, né, que não tava longe de Pentos, mas tava longe pra caramba, tá, gente? No livro não tinha como ele voltar sozinho, tipo, só conhecendo uma vez, voltar sozinho de onde eles estavam, porque o Mar Dothraki é muito, muito longe de Pentos, assim, pra ir a pé, sabe? Aí ele fala que ele não quer saber de conforto, de hospitalidade, que ele vai ficar com o Khal Drogo. E aqui ele também fala sobre a questão do Ned Stark, né? O que o Ned Stark queria com ele. Ele fala que tava vendendo uns caçadores da terra dele, que vendeu como escravo. O que a gente fica sabendo que ele foi exilado, né? Que o Ned tá à procura dele pra cortar a cabeça dele. Aí a hora que o Viserys fala, pode ter certeza que no meu reino você não vai ser punido por essa besteira e tudo mais. E aí corta pra outra cena, né? Essa aqui já é a cena do... Gente, eu não posso ficar falando estupro porque o YouTube capta a palavra, daí vê como bloqueio e tal, como conteúdo impróprio, né? Então eu vou ficar falando violar, tá? Mas aí vocês já entendem o que é. Enfim, aí a Daenerys ainda pensando, né? Pensando lá no livro, em como que foi aí a viagem, né? Pensando que tava muito machucada da cavalgada e tudo mais, com muita dor, e também que as noites não eram fácil porque por causa do Khal Drogo, né? O Khal Drogo ignorava ela a viagem inteira, durante o dia inteiro. Aí quando anoitecia, eles começavam a montar acampamento e tudo, daí ele ficava bebendo lá com os companheiros de sangue dele. Nesses momentos, durante o dia e enquanto ele tava bebendo, a Dany se sentia abandonada, ela nunca jantava com o Khal Drogo, né? Sempre jantava ou com o Jorah, ou com o irmão, ou com as escravas que foram dadas pra ela, né? A Iríade e a Doreah. E aí quando tava em algum momento ali antes de amanhecer, né, que o Khal Drogo procurava ela, era sempre pra montar ela, e sempre na mesma posição, né? Pegava ela por trás. A Dany nem reclamava disso, dele fazer isso com ela, né, por trás, porque assim
ele não conseguia ver ela chorando, não conseguia ver o desespero dela, porque ela sentia muita dor. E quando ele terminava ali, ele virava pro lado e dormia, e ela não conseguia dormir, né? Porque ela tava muito machucada, muito ferida. Então, assim, os primeiros dias de casamento dela, assim, foram horríveis, né? Foi, pra mim, muito pior no livro do que na série, né? A situação que ela... Não, na série também é horrível, tanto que eu nem vou conseguir passar aqui as imagens, tudo, mas, assim, a justificativa, nossa, é a cultura deles, eu não sei o quê. Pra mim, né? Foda-se, não quero saber da cultura deles. Chega num momento ali da viagem, né? Que ela tá tão desesperada com essa situação de passar dor o dia e a noite inteira e não conseguir dormir direito, e não conseguir comer direito, que ela decidiu que ia se matar, que ela não ia conseguir mais continuar. Ela chegou nessa decisão. E a gente sabe que a Daenerys já passou muita coisa na vida dela. Imagina, ela sofreu a vida inteira na mão do irmão dela, né? E pra ela chegar nesse ponto é porque ela tava muito desesperada mesmo, muito desesperada. Aí essa parte do vídeo aí é a parte que ele viola ela, né? Eu não vou passar porque pra mim não faz sentido. Eu vou deixar aí nos ovinhos, por quê? Porque no livro, nesse momento aí, que ela decide que vai se suicidar, ela dorme nessa noite aí, poucas noites que ela consegue dormir, nessa noite ela conseguiu pegar no sono e teve um sonho de dragão. A gente lembra que ela já teve um sonho de dragão, né? Que foi aquele sonho que tinha um ovo de dragão, o ovo chocou e o Viserys vira o dragão e aquela coisa toda lá. Só que dessa vez, né, o Viserys não tava no sonho, era só ela e o dragão, né? Eu vou ler essa partezinha pra vocês, então. Abre aspas. Daquela vez, Viserys não estava nele, só ela e o dragão. Suas escamas eram negras como a noite, mas brilhava de sangue. Dany sentiu que aquele sangue era dela. Os olhos do animal eram lagoas de magma derretido e quando abriu a boca, a chama surgiu, rugindo, num jato quente. Dany podia ouvi-lo cantar para ela. Abriu os braços ao fogo, acolheu-o, para que ele a engolisse inteira e a lavasse, temperasse e polisse, até ficar limpa. Podia sentir sua carne secar, enegrecer e descamar-se. Sentiu o sangue ferver e transformar-se em vapor. Mas não havia nenhuma dor. Sentia-se forte, nova e feroz. E no dia seguinte, estranhamente, pareceu-lhe que não doía tanto. Foi como se os deuses a tivessem escutado e tivessem apiedado. Até as criadas repararam na mudança. Fecha aspas. Então, depois desse desespero dela aí, né, ela teve esse sonho de dragão e no outro dia ela tava de boa. Tipo assim, o corpo dela se acostumou com aquela violência toda que ela tava sofrendo, né? Não só pelo Drogo, mas também pela viagem, né? Muito exaustiva. E aí aquela coisa, né? O corpo começou a se adaptar às dores musculares ali, ela já não sentia tanta dor ao cavalgar e as bolhas da mão dela estouraram e viraram calo e ela foi melhorando, né? A Jiki também reparou, né? Uma das escravas dela ali, perguntou se ela tava doente e a Dany responde que estava doente, né? Óbvio, ela tava doente, mas que agora não tava mais. E aí a Dany vai até os ovos, né? Acaricia o ovo preto maior, lembrando do dragão do sonho. E os ovos parecem quentes, né? Parecem morno, assim. E daquele dia em diante, então, as coisas ficaram mais fáceis, né? Os músculos dela se enrijeceram e tudo mais, criaram calo na mão e tudo. E aí ela fala que a Irri era responsável por ensinar ela a cavalgar, mas quem ensinava realmente ela a cavalgar era a Prata, a própria Podranca. E a cada dia que ela passava, ela se conectava mais com ela e a Dany se sentia segura sobre a cela. Cada dia que passava, ela tava se sentindo melhor ali, né, cavalgando a Prata. Ela fala também, pensa, né, que os Dothraki eram um povo sem sentimentalismo e que eles não nomeavam os animais. Então a Dany sempre pensava nela como sua Prata e ela pensa também que nunca tinha amado tanto algo, né, que como ela amava a Prata. E aí quando ela melhorou das dores, então ela passou a reparar mais na beleza dos lugares, das paisagens, passou a curtir mais a viagem. Ela já ia na frente do Khalasar acompanhando o Khal Drogo, né, onde ela encontrava tudo intacto, né, antes da passagem do povo, que imagina, depois que passava o Khalasar inteiro era só lama, era só poeira, era só demolição, né, mas ela ia na frente daí com ele pra ver tudo bonitinho e tal, por isso que ela tava lá na frente, né, que ela desceu essa montanha, ela tava sozinha. E aí aqui fala, né, o trajeto dela, que eles fizeram
fizeram, que depois eu vou mostrar certinho pra vocês no mapa, tá? Então eles atravessam as colinas de Norvus, afluentes do rio Rhoyne, as ruínas de Groyandoi e as estradas valirianas. Daí assim eles chegam na floresta de Kuhor e depois de atravessar a floresta de Kuhor estão aí no Mar Dothraki. Ela vai lembrando tudo desses lugares que passou, né? E aí nessa altura a agonia dela era só uma memória, as dores que ela passou eram só uma lembrança. Ela ainda sentia dor depois de um longo dia de cavalgada, mas já não incomodava mais ela já era uma dor suportável e todas as manhãs ela subia de boa vontade já na cela para desbravar o mundo e viver novas aventuras, e até mesmo as noites com o Khal Drogo agora tinham um certo prazer e nem sempre que ela gritava era de dor. Então ela realmente estava ficando mais resistente a tudo que ela tinha passado. E aí a Dany então continua descendo a colina ali. Deixa eu pegar essa parte do vídeo. Aí tá, e a Dany continuou descendo a colina ali com a prata, né? Trotou pela planície, né? E ela nunca tava sozinha quando tava com o Khalazar, né? As criadas dormiam na porta da tenda dela, os Khôs sempre estavam em volta ali, os Khôs dela, e o irmão, ela fala que ele era uma sombra indesejada, e ela conseguia ouvir ele gritando com o Jorah do topo da colina, né? Porque ela deu a ordem lá pro Jorah mandar todo mundo esperar, pra ninguém ir atrás dela. Enquanto ela tava descendo a colina, já tava ouvindo os berros do Viserys lá em cima, dando chilique com o Jorah. E ela continuou cavalgando aí pelo Mar Dothraki e sentiu vontade de pisar na terra, então ela desce da prata, tá tirando as botas ali e o Viserys chega do Neida, né? Com o cavalo empinando, gritando, como que ela se atrevia a dar ordem pra ele, não sei o quê. Como se atreve? Você dá ordens a mim? Bem parecido ali com a série. E ele desce do cavalo, né? Sacode a Dany, perguntando se ela esqueceu quem que mandava ali, mandando ela olhar pra si mesma e tal, pra ela, tipo, se enxergar. Você não comanda o dragão. Eu sou o Lorde dos Sete Reinos. Não recebo ordens dos selvagens ou sua... E a Dany sabe exatamente como que ela tava vestida com uma Dothraki, né, com o cabelo, o vestido, a bota, tudo tipo um Dothraki mesmo, e era ele que tava aparecendo destoado a paisagem, com as sedas dele, todo embrumadinho, ele tava todo sujo, né, porque não trocava de roupa, sempre usava mesmo e tal. Ele ainda gritando, né, continuou falando que ela não dava ordem pro dragão, que ele era o senhor dos Sete Reinos, que não recebia ordem de uma puta chefe de uma horda. Não, a puta do chefe de uma horda, né? Tipo, falando dela e do Drogo. E aí ele faz de novo o que ele faz lá no primeiro capítulo, né? Ele coloca a mão por dentro da roupa dela e belisca o seio dela, machuca ela, e a Dany pega e pau, empurra ele pra trás, e o Viserys fica chocado, né? Quando ela empurra ele, porque ela nunca tinha feito aquilo, né? E aí ela consegue ver, depois dele ficar chocado, assim, a raiva voltando nele, né? E ela sabia que ele ia machucar ela mais ainda por ela ter reagido, e foi nesse momento que ela só ouviu o chicote estalando e enrolando no pescoço do Viserys, ele caindo no chão ali, atordoado, estrangulado. E os Dothraki gritando ali enquanto ele se contorcia no chão tentando se soltar. E o jogo fez uma pergunta pra Dany. E a Dany, mesmo entendendo nada, falou pra ele parar, né? Aí depois chega a Irri, o Ser Jorah e o restante do caso da Daenerys, né? Vocês lembram que o caso da Daenerys são os Dothraki que o Khal Drogo colocou pra proteger ela, né? Que são 4 cavaleiros, né? E até depois eles viram os irmãos de sangue da Daenerys, que é o Ago, o Quaro, o Jogo e o Hakaro. Então são esses 4 ali. Aí o Jogo já tava ali com o chicote. Depois chega os outros 3 com o Ser Jorah e a Irri. E a Irri diz que, traduz, né, pra Dany, que ele tá perguntando se devia matar o Viserys ou não. E a Daenerys fala que não. E o Jogo entende, né, a palavra não, né? Pelo menos essa palavra ele entendia. E aí ele começa com os outros Khôs ali, os outros Khôs não, com o restante do caso, a Ri. E o Quaro, né, pergunta fala que deviam arrancar a orelha dele, né, pra ele aprender a ter respeito, ensinar ele a ter respeito. Hakaro quer arrancar a orelha dele para ensinar respeito. Por favor, eu quero que não machuque ele. E o Viserys de joelho ali, tentando soltar o chicote, gritando sem ar. E a Daenerys manda a Irri falar pra ele que não queria o irmão ferido.
que era pra ele parar, e aí o jogo puxa o chicote, né, e solta o Viserys, e quando ele puxa pra soltar, o Viserys tomba de novo, estabaca no chão de novo, e aí ele põe a mão no pescoço, assim, tá sangrando, né, onde o chicote tava amarrado, e o Jorah fala que preveniu a Dany do que aconteceria, que ela devia ter ficado na colina, e a Dany concordou, né, olhando pro Viserys ali com pena daquela situação, assim, mas com pena, assim, tipo assim, com superioridade a ele, entendeu? Não com dó. E sentiu um vazio dentro de si. E esse vazio que ela sentiu dentro de si nesse momento era o lugar onde antes habitava o medo, porque agora ela já não tinha mais medo do Viserys. E ela mandou o Jorah pegar o cavalo do Viserys. O Viserys olha de boca aberta, sem acreditar no que estava ouvindo, e mandou ele caminhar com o restante do Calazar para todo mundo ver como que ele é. Vocês lembram, né, que na cultura Dothraki, um homem que não monta um cavalo é o mais baixo de todos, sem honra, sem glória, o mais vil dos seres, né? E o Viserys gritou, daí mandando o Jorah bater na Daenerys e matar os cães Dothraki, porque o rei dele estava ordenando. E o Viserys olha, né, pro caso da Daenerys e responde pra Khaleesi, né? Olha pros dois, assim, olha do Viserys pra Daenerys e responde: ele vai andar, e puxa as rédeas do cavalo do Viserys. E o Viserys fica olhando de boca aberta, ele senta ali na terra. Você anda. Se recusa a andar e fica olhando eles se afastarem com os olhos cheios de veneno, né? Deixa eu passar aqui essa parte que pra mim, ai meu Deus do céu, eu acho maravilhosa essa parte. Porque, como eu falei pra vocês, o Harry Lloyd, que isso, o cara aparece muito pouco tempo na série, mas o que ele aparece, ele entrega demais, tá doido, as caras que ele faz. Aí ela desceu ali, né, mandou esperar, que ele fica sozinho, ele já chega ali com o cavalo, enforcando ela, olha as caras dele. Aí o Diogo chega, aqui não é o Diogo, no livro é o Diogo, mas aí na série esse rapaz aí seria o Hakkar, tá? Aí ele manda parar, aí o Jorah dá uma olhada pra ela, tipo assim, manda direito, né? Você tá mandando com medo. Aí ela dá uma respirada assim e manda falar com mais veemência, né? Aí manda ele parar lá, soltar. Ai, gente, as caras dele é muito boa. Aí ele manda o Jorah, né, matar os cães Dothraki. O Jorah tá numa vontade de matar os Dothraki por ele, que olha... O cara dá uma olhada pra ele, aí meu irmão, vai encarar? Gente, olha esse Viserys, é muito bom. Seu rei tá mandando! Aí ele vira pra Khaleesi. Olha a cara dele, gente! É muito bom. Ai, meu Deus. E aí a Daenerys monta na prata, na cara dele. Aí o Hakkar, né, fala pra ele, você anda. Hoje. Na hora que ele vai pro cavalo. Muito bom. Tá. Vamos lá. Meu Deus, eu ri pouco. Tá, enfim. No livro, o Viserys fica com a bundona sentada no chão ali, emburrado, né? Igual criança mimada. E aí, eles começam a cavalgar, né? O Calazar vai avançando e a Dany começa a ficar preocupada em deixar ele pra trás, se ele encontraria o caminho de volta, né? E o Jorah fala que mesmo ele sendo tão cego, ele seria capaz de encontrar o rastro da Horda, né? Porque a Horda causa muita destruição quando passa, né? Acho que o do Khal Drogo são centenas de milhares de pessoas passando, né? E a Dany pensa, não, ele é muito orgulhoso, ele não vai voltar. E o Jorah ri, né? Fala, não tem pra onde ir, ele vai voltar e não tem como ele morrer ali no Mar Dothraki, morrer afogado no Mar Dothraki, né? E a Dany lembra, né, que bateu nele, que ele vai estar muito bravo quando voltar a encontrar ela de novo, que pergunta pro Jorah se ela acordou o dragão, né? E o Jorah fala que se ela é capaz de acordar os mortos, só se ela for capaz de acordar os mortos, porque o último dragão foi o irmão dela, Rhaegar, e ele tava morto no tridente, e o Viserys não era um dragão, o Viserys era menos que a sombra de uma serpente. E aí a Daenerys fica assustada com esse comentário dele, né, fala, mas você não era vassalo do Viserys? E o Jorah pergunta, né, se o Viserys é a sombra de uma serpente, o que são os vassalos dele, né, e a Dany insiste que ele é o verdadeiro rei, que ele é o verdadeiro rei de Westeros, e o Jorah para o cavalo, né, pra dar ênfase no que tá falando, e pergunta pra ela se ela realmente gostaria de ver o Viserys sentado no trono de ferro,
lembrando que minha opinião aqui não é sobre isso, né? Não é se a pessoa é boa ou não, é um direito, né, de nascença da pessoa, não se ele seria ou não, se ele é ou não uma boa pessoa. É dele o trono, não tem como dizer que não é, né? Enquanto ele tá vivo, é dele. Não tem, mas ele vai ser um rei ruim, não importa. O trono é de direito dele, né? E aí a Dany reflete sobre isso que ele faz, dizendo que ele não seria um bom rei. O Jorah fala que já tiveram reis piores, mas não muitos. Que já tiveram alguns piores que ele, mas não foram muitos, não. E aí a Dany insiste que mesmo assim o povo de Westeros estava esperando ele, que o Illyrio tinha falado que o povo estava rezando pelo retorno dele e costurando lá as bandeiras do Targaryen, né? Esperando ele para ser libertado e tudo mais. Aquela história toda que o Illyrio falou pro Viserys, né? E o Jorah responde que o povo só rezava por chuva, por filhos saudáveis e por um longo verão, que não interessavam para eles quem sentava no trono, no jogo dos tronos, e desde que eles fossem deixados em paz. E aí a Dany pensa nisso, né, que o Jorah tinha razão, mas que durante a vida inteira ela foi ensinada e ouviu o contrário, né, que os homens sim estavam esperando o retorno do Viserys, né, e pergunta pro Jorah pelo que o Jorah rezava. E ele responde que é pela pátria. E a Dany responde que também rezava pela pátria. E o Jorah ri e pede pra ela olhar em volta, né? Aí, um trechinho aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Abre aspas. Mas não foi as planícies que Dany viu então. Foi Porto Real e a grande fortaleza vermelha que um conquistador tinha construído. Foi Pedra do Dragão, onde nascera. No olho de sua mente, esses lugares ardiam com 1000 luzes, um fogo em brasa em cada janela. No olho de sua mente, todas as portas eram vermelhas. Meu irmão nunca recuperará os 7 reinos, ela disse, compreendendo que já sabia disso havia muito. Soubera-o por toda a vida. Nunca se permitira dizer as palavras, nem mesmo em sussurro, mas dizia agora para Jorah Mormont e para que todo mundo as ouvisse, fecha aspas. E o Jorah pergunta, né, por que não? Por que ele nunca recuperaria os 7 reinos? E ela fala que o Viserys não conseguiria liderar um exército mesmo que o Khal Drogo desse um para ele. O Jorah fala, você é uma criança sensata, e a Dany rebate ele falando que ela não era criança nenhuma, e começa a galopar, deixando todo mundo pra trás, né? E quando ela retorna pro Khalazar, né? Já tava anoitecendo, então o Khalazar já tinha montado o acampamento. E aí ela volta nesse momento e a tenda dela tinha sido montada perto de uma lagoa. E ela começa a imaginar, né, como que seria a situação ali a hora que o irmão dela voltasse, encontrasse o Khalazar. Imagina da risada, da galera rindo dele, né, porque certamente uma galera já tava sabendo do que tinha acontecido com o Viserys ali, da situação. Todos iam saber, né, do que ele tava caminhando, que tinha chicoteado ele lá, porque não havia segredo num Khalazar. O que acontecia, a fofoca espalhava, o povo era fofoqueiro mesmo, todo mundo ficava sabendo. E aí quando ela entra da tenda, tem um rainho ainda de pôr do sol, assim, entrando na tenda, que tava iluminando ali os ovos de dragão dela, e a Daenerys teve a impressão de ver chamas, né, fogo ali nos dragões. Aí ela pestaneja, assim, pisca e some, né, aquela imagem, e aí ela lembra, não, calma, Daenerys, tipo, é só pedra, isso é só pedra. Lembra que o Illyrio falou que é só pedra? E aí ela pega o ovo preto com a mão ali e sentiu ele quente de novo. E ela fica assim falando, não, era só o sol, né? Pegou o sol o dia inteiro, por isso que ele tá quente, eu tô imaginando coisa. E aí ela manda que a Doreah prepare o banho dela. E aí a Doreah tá ali, né? Acendendo a fogueira e tudo. Aí Riaji que pega uma banheira dela, traz água da lagoa. E quando começa a esquentar, a fumegar ali, sair vapor, ela entra. E a Jiki ela perguntou se a Irri já tinha visto um dragão. Daí deixa eu voltar na parte que é essa aqui, peraí. Então, ela perguntou se a Irri já tinha visto um dragão, enquanto a Irri tava esfregando as costas da Dany, né, que tava lavando o cabelo dela, tirando areia e tudo. E ela lembra, né, que os dragões vieram das Terras da Sombra pra lá de Ashai e das ilhas do Mar de Jade, e que talvez eles ainda existissem lá no leste. Você já viu um dragão? O dragão acabou, Khaleesi. Em toda parte? Até no leste? Nenhum dragão.
E aí Ri fala que não existem mais dragões, e a Jiki fala que estão mortos há muitos anos. O Viserys tinha dito, né, que os dragões Targaryen morreram há mais de 150 anos, lá no reinado ainda do Aegon, a desgraça dos dragões, que a gente vai comentar sobre ele mais pra frente. É a primeira vez que o Aegon aparece aqui, que é o Aegon III, né? Mas que pra ela não parecia tanto tempo, esses 150 anos. Então, quem sabe ainda houvesse dragão em alguma parte do mundo. E aí, desapontada com a resposta das meninas, né, ela insiste se nenhuma parte, nem mesmo lá no leste. E a Dany sabe, né, que a magia tinha morrido no oeste, né, junto com a perdição de Valíria e as Terras do Longo Verão, mas ela ouviu dizer que lá no leste ainda tinha algumas coisas mágicas, tipo mantícora no Mar de Jade, basilisco em Iti, os feiticeiros de Ashai. Então por isso que ela estava perguntando se de repente lá não tinha dragão. E aí Ri insiste que não tinha dragão, que homens corajosos tinham matado porque são criaturas malvadas e terríveis. A Jiki concorda. E a Doreah estava aquecendo a toalha dela lá, falou que uma vez um mercador de Cart disse para ela que os dragões vinham da lua. Um negociante de Garth me disse que os dragões vieram da lua. E a Jiki e a Ri tinham a mesma idade da Dany, né? Eram jovens escravas do Traque quando o Khal Drogo destruiu o calaçar dos pais dela e pegou elas como escrava. E a Doreah era mais velha, ela tinha já quase 20 anos. E o Magister Illyrio encontrou ela num palácio de prazer em Lys. E aí a Dany tava curiosa, né, com o que a menina mais velha tinha pra falar pra ela, né? Então ela vira curiosa ali pra Doreah e perguntando se era da lua que tinham vindo os dragões. E ela explica que o mercador de Cart falou que a lua era um ovo e que haviam antes 2 luas do céu, mas uma se aproximou demais do sol, rachou com milhares de dragões, que é essa imagem aí que vocês estão vendo aí do lado do vídeo, tá? É a imagem do capítulo, a ilustração do capítulo. Se aproximou demais do sol, então rachou com milhões de dragões, né? Porque ele fala mil milhar é 1000 vezes 1000? 1 milhão, então, né? Milhões de dragões saindo da lua e beberam o fogo do sol, né? Que é por isso que eles soltavam chamas. E o mercador ainda falou que um dia a outra lua, essa lua que ainda tá no céu, também vai beijar o sol e os dragões vão retornar pra terra. Aí as meninas do Traque começam a rir, né? Chamaram ela de tola, falando que a lua não era um ovo, e sim uma deusa, a esposa do sol. A lua não é um ovo. Ela é uma deusa, esposa do sol. Todos sabem. E aí a Dany sai do banho e eles estavam ali perfumando ela, penteando ela, e a Dany pensando, né, sobre a conversa ali, sobre a lua. E o vídeo é bem isso mesmo, elas estão ali conversando bem sobre isso, né? Ela pergunta sobre o dragão, pergunta se tem no leste, se acabou dos dragões, né? As meninas falam que acabou, que os homens corajosos tinham matado, que todos sabem, elas ficam, né, todos sabem, fica parecendo um papagaio ali. Sabem. Aí a Doreah fala do mercador de Cart, conta a história aí da lua que rachou, igualzinho que eu falei pra vocês e tal. E aí as meninas dão uma risada mesmo, né? E falam que todo mundo sabe que a lua, na verdade, aí elas rindo, falam que a lua era a esposa do sol, uma deusa, né, e tudo mais. Aí a Dany pede pra elas saírem, né, pra deixarem ela com a Doreah. Aí ela pergunta, né, aqui é um pouquinho diferente do livro, ela pergunta por que o mercador de Cart falou isso pra ela, e ela fala que os homens gostam de falar quando estão felizes, e que antes do Viserys comprar ela, o trabalho dela era fazer os homens felizes. A Daenerys pergunta com quantos anos ela começou, ela fala com 9, foi quando a mãe dela vendeu ela pra Casa do Prazer, e a Daenerys fica espantada, né, com aquela idade, muito novinha, e ela fala que não tocou num homem por 3 anos, né, que primeiro ela tinha que aprender, e aí ela pergunta se podia ensinar ela a deixar o Khal Drogo feliz, e a Doreah fala que sim, que pode ensinar. Pode me ensinar a deixar Drogo feliz? Claro. E que a Daenerys pergunta, né, se vai levar 3 anos pra ela aprender, e a Doreah fala que não. É porque no livro é diferente, já vou falar aqui pra vocês, né. Essa parte que tem na série, né, que é a Doreah ali, ela fala da misoginia e tal, da mulher lá que era capaz de enfeitiçar os homens só com o olhar, da Daenerys, nossa, ela parecia demais, não sei o quê, e a Doreah fica ali ensinando ela, né, que se o Khal Drogo quisesse do jeito do Traque, por que ele casou com você e tal. Essa parte no livro é diferente, né, como que é? Durante o jantar, a Dany pede pra Doreah ficar e comer com ela, e as duas ficaram então conversando, né, até a lua nascer. No livro
a gente não sabe qual que foi o teor da conversa, né? Só aparece na série. E aí, naquela noite, já corta pra um momento que o Khal Drogo tá entrando na tenda, né? Daquela noite depois que ela teve a conversa com a Doreah. Aí ela esperando o Khal Drogo e aí o Khal Drogo chega, né? Aí como que é no livro. Naquela noite, a Dany tava esperando o Khal Drogo e quando ele entra na tenda, ela fica de pé, tira a roupa e fala que essa noite eles deviam ir pra fora, né? Porque tem aquela parada lá que os Dothraki acreditam que as coisas importantes devem ser feitas em céu aberto. E aí o Khal Drogo segue ela, tem uma cama montada ali pro lado de fora da tenda. A Dany leva ele pra essa cama e aí ele tenta pegar ela do mesmo jeito, né, por trás. E ela impede, falando que aquela noite queria olhar ele no rosto, né, assim, como é na série, acontece essa parte também. Esta noite, eu quero olhar seu rosto. E como era a cultura deles, que não havia privacidade no Khalazar, a Dany olhou todo mundo olhando pra ela, né, pra eles dois ali, e enquanto ela tirava a roupa do Khal Drogo e ouviu murmúrios, né, vozes ali, enquanto ela fazia o que a Doreah tinha ensinado ela a fazer. E ela não se importou com o pessoal tá olhando ou comentando, porque ela era Khaleesi e os olhos do Drogo eram os únicos olhos que importavam pra ela. E quando ela montou ele, ela viu algo que nunca tinha visto antes, e quando terminou, o Drogo gritou o nome dela. E aí aparece a cena mais pra frente, daí que seria o finalzinho daqui. Essa aí é diferente, né, porque eles estão dentro da tenda e tal, ele tenta pegar ela por trás ali, ela não, quero olhar no seu rosto e tal. Aí eles vão ali pro vamos ver, né? Tá, bonitinha essa cena aí dos dois. E aí aqui era a parte do Viserys, né, que não coisa diferente, tá trocada. Mas aí lá pro finalzinho, aqui, essa hora aqui, o que acontece? Eles já tinham atravessado praticamente todo o Mar Dothraki, né? Então ela teve essa noite aí com o Khal Drogo fora da tenda. Aí eles atravessaram quase todo o Mar Dothraki, ou seja, passou bastante tempo, porque o Mar Dothraki é imenso. E aí a Jiki passou a mão na barriga dela, que tava inchada, falando que ela tava esperando um bebê. A Dany falou que sabia disso já e que era o 14º do dia do nome dela. Então ela tava fazendo 14 anos aí quando aconteceu essa cena, né? Que a Jiki falou pra ela que ela tava grávida. E assim acaba o capítulo, tá? Com a Dany comentando com a Jiki que tava grávida, né? Porque ela já sabia, ou seja, engravidou apenas com 13 anos, né, gente? Muito novinha, tá doida. Gente, é isso. Deixa eu encerrar aqui. Um beijo, meus amores. Até terça-feira. Bom final de semana e Valar Dohaeris!